essas soluções de integração com Wi-Fi, elas existem há algum tempo. Mesmo no mercado exterior, pelo que a gente andou pesquisando, elas apenas não tomaram corpo no mercado, não foram soluções que se tornaram populares. Então, várias empresas, fabricantes de equipamentos de telefonia, de telecomunicações, de telefonia celular, eles têm soluções que atendem a padrões, mas essas soluções ainda não se tornaram algo popular no mercado. O que existe, de fato, são algumas empresas acabam instalando uma rede paralela e passam a ter duas redes e encontram a sua própria solução de integração de Wi-Fi com uma rede celular. Terminado essa rodada de perguntas, eu passo para o delegado Cavalcante, em seguida para o deputado João Jaime. Queria inicialmente agradecer a todos aí da Universidade Federal do Ceará. Eu queria questionar a seguinte situação. A gente sabe que a telefonia celular já está comprovada aqui com poucos dias de funcionamento da CPI, alguns estudos que nós estamos fazendo, que o nosso serviço é de péssima qualidade, né? Inconfiável, né? Porque algumas maneiras, inclusive, eu já fui vítima de clonagem de telefone e algumas situações, né? Inclusive até simples, né? Através do Bluetooth, que eu não conhecia não sabia nem o que era esse Bluetooth, né? E por essa situação aí, como muitos não conhecem, né? E caem nessa situação, eu queria fazer um questionamento aqui, eu acredito que a técnica pode explicar. Por exemplo, o Japão, ele tem na faixa de 400 linhas, né, numa antena. E o Brasil já chega a 10 vezes mais, né? Qual o sistema que o Japão usa para evitar que aconteça o que está acontecendo no Brasil? Fiscalização, o que é? É uma legislação? E pronto, o nosso presidente aqui está complementando muito bem. E o japonês ele paga menos do que o brasileiro, né? Na prestação do serviço, né? Como na conta telefônica, para ser bem popular, né? Era esse questionamento que eu tinha que fazer. Deputado João Jaime. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar aqui os professores Rodrigo, Walter e Tarcísio pela belíssima explanação que fizeram, muito esclarecedora, até que faz um contraponto ao que a gente ouviu até agora da Anatel, da Oi e da TIM. Eu queria direcionar a minha primeira pergunta, que, na realidade, é um complemento à pergunta do nosso relator, o deputado Fernando Hugo. Todas elas vieram aqui, inclusive a Anatel, fazer considerações de que muito investimento, milhões, apresentações aqui foram feitas e que parece que nós estamos aqui na melhor telefonia do mundo. Quando suspenderam, e aí eu chego à conclusão agora que aquela suspensão foi até combinada porque tinha muita reclamação, havia um clamor popular, e isso estava tendo um desgaste político e que precisaria fazer alguma coisa. Foi muito rápido a suspensão, o intervalo entre a suspensão e aparecer uma solução que resolveria tudo. O senhor, professor Rodrigo, disse que estava resolvendo o passivo, né, o que dali para trás. Eu acho que nem isso, né? Eu acho que nem isso, porque em momento algum, eu acho que nenhum consumidor da telefonia celular ou de internet ou sentiu alguma diferença entre o problema que aconteceu quando suspendeu e quando voltou, e com todos os acordos que foram feitos para investimento de mais de 30 milhões.
eu não vi ninguém, continuaram os apagões, continuaram, então eu acho que nem esse passivo foi nem arranhado. A pergunta, não sei se o senhor tem esses números, mas são confiáveis esses números dos investimentos que estão sendo feitos, que foram apresentados aqui para nós, e é confiável essa checagem que a Anatel faz em cima desse investimento e como o consumidor pode, porque a Anatel era para nos proteger, a agência, as agências reguladoras no mundo todo foram criadas para regularem o sistema em favor do usuário para que seja cumprida a legislação. E nós temos que criar agora outra agência, outro órgão para fiscalizar a Anatel e as agências reguladoras no Brasil que não estão cumprindo o seu papel. Essa seria a primeira questão. Eu fiz uma pergunta para os dois representantes que estiveram aqui, outra pergunta foi a questão do custo comparativo. Foi divulgado uma pesquisa de preço de telefone no mundo todo, onde o Brasil aparecia assim, em relação à China, 20 vezes mais caro. Em relação aos Estados Unidos, 5 vezes mais caro. Em relação à Europa, 4 vezes mais caro, só para citar alguns. Países da América do Sul, 3 vezes mais caro, 2 vezes mais caro. A gente sempre tem uma impressão de que a taxa de impostos é muito alta, incide 50% no valor da tarifa de comunicação. Mas, quando a gente vai ver esse número de 20 vezes mais, 4 vezes mais, você vê que o imposto aí está cooperando, mas não é essa cooperação para fazer com que seja tão caro o nosso sistema. Qual foi a resposta que nos foi dada aqui, tanto pelo representante da Oi como pelo representante da TIM? Que, primeiro, que essa comparação não era verdadeira, porque eles estavam usando parâmetros que, na prática, não existiam. Ou seja, uma ligação, eles estavam considerando que era 75 centavos, enquanto que a ligação média é 20 centavos, que eles falaram aqui. Então, a praticada na média. Isso é verdade? É a minha pergunta. É assim mesmo? É mais caro mesmo? E se é mais caro, o que é que leva a ser mais caro? Outra dúvida, né, em relação à questão dos 4. O que o senhor falou aqui, eu já tinha repetido, inclusive usei o mesmo termo. A questão de ter os 4 chips, também eu fiz essa indagação para todos os dois, é uma jabuticaba, né, porque você até fiz a seguinte comparação. Aonde isso vai nos levar? Porque cada operadora está lançando, tem um plano que diz assim, de Oi para Oi não paga, de TIM para TIM não paga, de Claro para Claro não paga. A evolução disso, inclusive a Samsung lançou agora um telefone que está vendendo demais, que ele não precisa mais nem você ter 4 telefones, ele mesmo apropria, quando você vai ligar, ele já apropria o chip que você vai fazer a ligação. Então, isso vai nos levar a uma situação que vai sair de graça. Se todo mundo, teoricamente, se todo mundo adquirisse um aparelho que pudesse usar inteligentemente, como esse da Samsung, a ligação, vou ligar de Oi para Oi e não pago. Então, ele apropria o chip da Oi e eu não pago aquela ligação. Então, vai levar a quebrar todas as empresas. Por que que a Anatel permite isso, que ao primeiro momento parece ser benéfico, porque quando eu compro uma linha de telefone que diz, eu estou sendo enganado, porque se eu ligo de Oi para Oi, eu não pago, de Claro para Claro, eu não pago. Mas se eu ligar para outra companhia ou ligar para um fixo, eu pago 10 vezes mais caro do que pagaria. Então, por isso é que faz com que o brasileiro dê o jeitinho e faça essa arrumação. Então, por que a Anatel não toma uma providência, não cabe a Anatel tomar uma providência e dizer isso aqui não é permitido, vamos estabelecer, eu sei que tem a livre concorrência, mas vamos estabelecer dentro dessa livre concorrência uma margem de você transitar, porque é uma livre concorrência desleal, porque o consumidor ele termina sem entender. Eu duvido que um consumidor consiga explicar o que é que ele está pagando, ele não sabe o que é que está pagando. Então, seria outra pergunta. A outra, última, eu vi aqui a questão das antenas, muito interessante.
apresentado pelo professor Walter, professor Tarcísio, as soluções que existem, né? Precisa de investimento, de eliminar sombras, de você compartilhar mais antenas, as soluções técnicas existem, falta investir, falta cobrança para esse investimento. A pergunta que eu faço, inclusive para o interior, é uma seguinte situação. Você tem uma antena no município, geralmente nos municípios só tem uma antena mesmo. E você está a 6, 7 quilômetros daquela antena, você recebe um sinal muito fraco, que às vezes você consegue ligar, às vezes você não consegue ligar. Essa pico-antena ou a micro-antena seria uma solução para comunidades, para pequenas comunidades que tenham 50, 100 casas, ou distritos de municípios que precisam da telefonia celular, e essa intermitência do sinal faz com que você fique subindo no telhado, ou em cima de um banco. Não teria uma condição assim que facilitasse, até para as prefeituras mesmo, investirem e poderem comprar uma antena, botar num distrito desse ou numa comunidade para atender essa demanda? Seria possível fazer isso? E a que custo seria? Essa tecnologia está disponível? E individual também está disponível? Se um consumidor individual tem uma propriedade que fica distante, mas que tem essa intermitência de sinal também, que às vezes entra, às vezes não entra, ele tem como botar uma pico-antena para ampliar esse sistema e fazer ali, dentro da propriedade dele, uma pico-rede dentro da propriedade dele? Isso. Seriam essas perguntas. Quem se habilita? Algum comentário sobre o Japão? Vocês querem? Por que o Japão consegue as 400 linhas? Eu acho que... Delegado Cavalcante, né? O Japão, acho que consegue fazer várias coisas melhor que nós, né? Não só na telefonia. Eu acho que é difícil colocar um único fator. É um país rico, né? É um país produtor de tecnologia. Nós somos um país ainda, infelizmente, consumidor de tecnologia de telefonia móvel. Nós até fabricamos estações rádio base, antenas aqui no Brasil, mas mais na linha de montadoras do que propriamente de concebedoras de tecnologia, né? Existem muitas diferenças. O Japão tem um território muito menor do que o do Brasil, embora a população não seja muito menor, mas o território é muito menor. Então, naturalmente, isso também facilita um pouco uma infraestrutura de cabos para conectar essas antenas com maior facilidade. O Japão tem, talvez, a maior operadora do mundo de telefonia móvel. Se não é a maior, é a segunda maior, que é a Docomo, né? Uma operadora considerada classe A. E provê uma qualidade fantástica para os seus assinantes. É um país onde o consumidor, de alguma maneira, tem um poder evidente. Certamente, determinadas coisas que acontecem aqui, eu diria não só na telefonia móvel, mas em outras áreas, não aconteceriam lá, né, em termos de desrespeito aos direitos do consumidor. Então, são muitos fatores. Eu diria que poucos têm a ver com com fatores técnicos, porque a tecnologia que é usada no Japão é a mesma que nós usamos aqui. O 3G do Japão é basicamente o mesmo que nós usamos aqui. O 4G do Japão é o mesmo que nós usamos aqui. Por quê? Porque essa tecnologia ela é globalizada. Não existe diferente de televisão, que você tem um padrão europeu, padrão brasileiro. Você comprar uma televisão na Europa e trouxer para cá, não funciona. Mas o seu celular funciona no mundo inteiro. Talvez uma outra diferença de espectro, mas não é uma diferença de tecnologia, essencialmente. Então, essa tecnologia é globalizada. Então, não há uma diferença tecnológica importante. É uma questão de como as coisas são feitas, né? Fiscalização, investimento, e esses fatores que eu diria até também geográficos, né, de um país de menor dimensão, e acho que isso pode ajudar a explicar. Mas mesmo os Estados Unidos, que a gente pensar que é um país mais parecido com o nosso em termos de dimensão territorial, esse número está em 1000, né, então nós teremos um fator de 4 vezes, do Brasil para os Estados Unidos é 4 vezes mais linhas por antena. Então teria um fator de 4 aí para a gente compensar se a gente pega os Estados Unidos como
como referência em termos de população e área um pouco mais próximos do nosso. Quer acrescentar alguma coisa? Bom, deputado João pois não, delegado, pois não. Olha, por exemplo, eu estou vendo aqui a Espanha. Eu estive na Espanha, né, e Pois comprei até um tablet na Espanha, né? Perfeito. O pessoal, eu não sei se é comentário, o meu tablet tem muita qualidade, né? Disse, rapaz, porque lá tem controle de qualidade. A matéria entra e é fiscalizada se o que eles estão oferecendo, o que eles colocam se aquilo ali se aquilo aqui existe naquele aparelho, entendeu? E aí diz que tem umas fábricas na China, umas fábricas não sei aonde, que é diferente, muitas vezes é um material falsificado, né? Um material falsificado. Quer dizer, não falta um controle também de qualidade no Brasil para determinadas situações, até em aparelho. Olha, os Diz que do principais... Brasil entra tudo, não tem controle de qualidade. Tablet é um mercado mais pulverizado. Você tem tablets de várias marcas, de vários sistemas operacionais. Eu diria assim, se você adquire um telefone das grandes fabricantes, não preciso citar aqui, mas você tem aí 4 ou 5 grandes fabricantes de celulares, eu diria que você tem um aparelho que respeita todas as restrições tecnológicas que devem, né, ser respeitadas para funcionar adequadamente, né? Agora, tem realmente, aí a gente entra num outro aspecto. A Anatel, eu não quero falar muito pela Anatel aqui, mas, enfim, colocando aqui mais como informação, ela tem a responsabilidade de fazer a homologação desses aparelhos, né? Eu não conheço exatamente os detalhes do processo de homologação, mas, em princípio, você deve verificar se o seu aparelho está homologado pela Anatel. Isso é um selo que vem dentro da caixa, ou do próprio aparelho, ou do manual, ou vem um selinho assim junto com o manual, indicando que foi homologado pela Anatel. Isso é uma segurança de que aquele aparelho foi testado e está compatível com as redes celulares, as tecnologias celulares do Brasil. Estou satisfeito as respostas do deputado João Jaime. Obrigado. Bom, o deputado João Jaime fez realmente uma série de perguntas bastante pertinentes e nem sempre fáceis de responder. Vamos ver o que é que eu consigo aqui, juntamente com os meus colegas. Vou pedindo socorro já aqui aos meus colegas. Até porque algumas das questões realmente são de uma ordem, digamos assim, da regulação do mercado, da relação entre agência reguladora e operadoras, né, que nós, na UFC, naturalmente, nosso foco é muito mais na tecnologia. Então, algumas das coisas que eu coloco aqui são mais opiniões do que propriamente opiniões, digamos assim, generalistas. Mas são as opiniões mesmo que a gente quer. Pois não. Essa questão do investimento é onde eu gostaria de mencionar o seguinte. A gente tem falado muito de 4G, né? Mas os Gs aí, eles convivem. Tá? Hoje aqui nós temos no Brasil 2, 3 e 4G convivendo ao mesmo tempo. Você tem aparelho que é só 2G, aquele aparelho mais simples, basicamente para voz, para transmissão de voz, para chamadas de voz, né? Você tem o 3G, que esses aparelhos aí tem uma variação maior, mas vai até esses mais sofisticados, são os smartphones, né, com acesso à internet, e já temos também os 4G, que são os top de linha mais sofisticados, com maior velocidade, com possibilidade de transmissão de vídeo, etc. Mas essas gerações, elas convivem. Então, quando as operadoras dizem que estão investindo, nós precisamos ver para onde está indo esse investimento. Foi o que eu falei agora há pouco. Se esse investimento está indo para o 4G, todo, ou quase todo, é como se eu tivesse, né, tomando conta ali, digamos assim, de uma elite tecnológica e abandonei a plebe, que é o 2G e o 3G, que é a massa. E aonde estão os congestionamentos? Mas não teve, na ATAC que foi assinado, deve ter sido especificado que o investimento... A minha pergunta, que é complementar do Fernando Hugo, é o seguinte: está sendo fiscalizado isso aí, a Anatel, porque se esse investimento, como se estiver indo para o 4G, a ATAC está sendo descumprida. Quem está examinando se os investimentos que foram previstos no termo de ajuste de conduta realmente estão sendo aplicados, né? Deputado, eu vou, na verdade, fazer a mesma pergunta para o senhor, porque realmente nós não temos acesso a isso, não é o nosso papel estar fiscalizando esses investimentos.
Eu acho que isso deve ser verificado. Eu estou perguntando, talvez perguntando na mesma linha do deputado Fernando Hugo e do senhor, para onde estão indo os investimentos. Porque houve um mandato da Anatel para a implantação do 4G, e eu sei que isso drenou investimentos, é óbvio, porque não é uma tecnologia barata, é uma tecnologia nova. Eles precisaram instalar antenas para a Copa das Confederações, aqui no Ceará, em Fortaleza, por exemplo, em outras cidades. Então, eu tenho a impressão, não posso confirmar com números, que houve um dreno importante de investimentos para o 4G, que, na prática, neste momento, não se reflete em percepção, porque pouca gente tem acesso ao 4G. É preciso observar isso, mas eu coloco isso como uma pergunta também. Quem pode responder? As próprias operadoras, a Anatel, temos que ver. Né? Mas é um ponto a se verificar. Né? A se verificar. Porque isso pode explicar alguma coisa e não percebermos o efeito desse investimento. Tá? Bom, tivemos essa questão de custo, é outra questão complicadíssima, né? Acho difícil de explicar. E não é só na telefonia celular, quer dizer, os aparelhos celulares, né? O nosso importante telefone aí, móvel de uma marca que tem uma maçã como logotipo, é o mais caro do mundo, aqui no Brasil. Ponto de interrogação. O que explica isso? É esquisito mesmo. Esse aparelho está sendo lançado hoje no Brasil, ele está custando o mais barato, R$ 1.800, R$ 2.800, e pelo câmbio oficial nos Estados Unidos, esse aparelho sai por R$ 400. Então, é algo realmente... Eu não consigo explicar também, eu não sei, eu tenho que fazer um estudo econométrico para quebrar esse custo. Não, mas eu estou comparando o mesmo aparelho, não estou nem comparando, evidentemente que determinadas marcas cobram mais porque tem status, etc., mas eu estou comparando o mesmo aparelho em dois países diferentes, o mesmíssimo aparelho. Né? Então, aí nós temos um problema. Eu também, infelizmente, vou ter que jogar a pergunta de volta. Quem pode nos ajudar com isso? Né? Eu acho que algum economista que possa fazer uma estratificação desse custo. Né? Onde é que está a margem de lucro, onde é que está o imposto, onde é que está o custo de produção, para a gente entender essa contradição. Eu acho que alguma coisa parecida acontece com os custos das operadoras também. Embora é fato que, nesses últimos tempos, essas promoções bastante agressivas, dos 20 centavos, 25 centavos, 21 centavos, estão muito comuns mesmo. Né? E elas contribuem, aí é onde está a contradição, elas contribuem para essa superlotação das redes. Né? O usuário tem uma certa ilusão de que está tendo um serviço barato, mas o que adianta se esse serviço é barato, mas ele não consegue utilizar adequadamente? É uma contradição. Né? É algo que precisa ser pensado. E aí nós entramos numa seara realmente foge um pouco da nossa competência, que é modelo de mercado, modelo de regulação, modelo de competição, e existem pessoas, eu acho, muito competentes, a própria Anatel deve ter um corpo, não sei aqui em Fortaleza se eles têm esses especialistas nessa área de modelos de competição, mas em Brasília certamente tem, que estudam essas questões e que poderiam talvez agregar um pouco mais de informação nesse setor de custos, custos comparativos e etc. Agora, um ponto que eu queria fazer aqui também como consumidor é que esse modelo das operadoras, em que tem esse alto custo da ligação cruzada, né, quando você liga de uma operadora para outra, o custo é muito alto, aí obriga o sujeito a ter os 4 chips, né, e aí esse modelo da Samsung que o senhor falou é realmente curiosíssimo e está explorando essa situação, explorando com inteligência, né, uma situação criada aqui no Brasil, em particular, desses múltiplos chips. Né. Agora, ele tem um ponto negativo, esse modelo, no modo de ver. É que ele força que a qualidade seja relevante para o consumidor. O consumidor não escolhe mais uma operadora, porque essa operadora tem um sinal melhor. Não, ela tem um sinal melhor, mas a maioria dos meus amigos está na outra operadora. Então, eu sou obrigado a comprar um chip mais barato e tal, porque eu vou falar mais barato com os meus amigos e aguentar a qualidade ruim. Exatamente, é um modelo, quer dizer, o modelo vai fechando, você vai vendo, tem um ciclo meio vicioso aí que não está sendo muito favorável a uma valorização de uma competição que tem a qualidade como resultado. Isso é típico do Brasil de atualmente. Então, é um ponto que precisa ser discutido. Né? É a realidade que nós estamos vivendo em todos os setores.
A privatização foi um engodo, só fez universalizar aonde deveria estar prestando o melhor serviço. Na verdade, hoje, nós estamos vendo que o mercado é quem está mandando. E mais, presidente, a legislação pertinente às privatizações, viu, Rodrigo, ela faz com que o Estado, como ente institucional, fiscalize, obrigue. E, na realidade, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, propicia uma multa aqui, outra acolá, que eles mesmos têm dito que as telefonias judicializam e não dá em nada. O prognóstico, meus senhores que nos escutam, com todo o devotamento de nós todos, e não vamos parar a CPI por aqui, mas o prognóstico é péssimo. E eu estou acostando, ombreando-me a uma das últimas falas do doutor Rodrigo, quando há pouco ele disse que, se não tomar uma providência, a coisa vai piorar. Rodrigo, os meus 2 anos de vida na Comissão de Defesa do Consumidor, está aqui o doutor Daniel, que é ativo e atuante, membro do PROCON, advogado, a piora é tremendamente visível. E de agosto de 2012, daquela ataque para cá, eu não teria a perícia de coragem e de determinação, mas vou roubar a frase que o João Jaime disse há pouco. É capaz de ter havido até um conluio, porque só foram 11 dias. Aí suspenderam, fizeram esse termo de ajuste de conduta, e de lá para cá tem piorado muito. Presidente, os 2 advogados aí. Doutor... Tem mais uma pergunta aqui do Tem mais uma deputado João pergunta? Jaime, que eu queria até colocar aqui para os meus colegas, se eles podem me ajudar aqui. A pergunta do deputado foi se, para comunidades rurais distantes, mais isoladas, qual seria das tecnologias que a gente apresentou aqui poderia, ou quais delas poderiam melhorar, evitar que as pessoas fiquem caçando o sinal, né? Procurando o sinal em cima de telhado, em cima de cadeira, dessas tecnologias que foram apresentadas nessas comunidades mais distantes, o que poderia ser feito para minorar essa situação? Eu acho que são baixas, é uma situação de cobertura insuficiente, né? Você vai fazer uma tenda na fazenda, no sítio, não é isso? É, João? E o cara chega e faz e... Seria o seguinte, não, você tem na zona rural, no município, o município geralmente só tem uma antena, e você tem distritos, comunidades, 3 situações, distritos, comunidades, pequenas comunidades e o individual, que tem sua fazenda, sua propriedade, que fica subindo no tamborete, tentando arranjar, em cima do telhado, arranjar um sinal. Essa tecnologia que foi apresentada aqui, das pico-antenas, micro-antenas, ou outra tecnologia que possa ter para, seja colocado uma antena ou uma pico-antena no distrito, num caso maior, para atender 200 famílias, ou para atender 10 famílias, ou para atender um consumidor individual. Existe essa tecnologia disponível, ela é vendida, o particular pode adquirir, a prefeitura pode fazer um investimento para retransmitir o sinal de uma determinada operadora que já tem naquele município. Seria isso aí. Acho que só com relação a esses usuários um pouco mais isolados, que estão talvez distante dos centros dessas comunidades, acho que uma boa solução para esse caso seria os repetidores, né? Que você não tem tantos usuários, né, ali, e o repetidor ele vai ter essa função de estender a cobertura daquela região. Agora, com relação a se a prefeitura poderia comprar esse equipamento, ou particular, eu realmente não... Tem ideia de custo? Quanto é que seria? O repetidor é para ser bem mais barato que a estação rádio base. Agora, talvez, realmente eu não tenho ideia do preço. Você tem, Tarcísio, alguma ideia do preço? E a pico-antena poderia ser utilizada? Que ela talvez seja uma solução melhor para ambientes com maior concentração de usuários, né? Talvez para esses centros, né, onde tem 200 pessoas, alguma coisa, talvez pudesse ser adequado. Acho que o Tarcísio pode continuar. De fato, no caso, um repetidor poderia ser uma solução para aumentar, estender a cobertura. A ideia deles é exatamente estender a cobertura para uma área que não está coberta, uma área de sombra, uma área que não tem cobertura. No caso da picocélula, das células menores, a ideia é um pouco no sentido contrário. O que eu quero é
eu tenho uma área que tem uma alta densidade e o raio de cobertura é pequeno. Então, eu coloco uma estação menor para servir aquela densidade ali, porque com a potência mais baixa, ele consegue tratar bem aquela concentração de tráfego. Então, uma picocélula, uma femtocélula, talvez não fosse a solução ideal para cobrir uma área rural. O que talvez também possa caminhar no sentido de uma solução, e aí eu não sei exatamente dizer até onde está o avanço da tecnologia nesse sentido, é o uso das bandas do dividendo digital, que são bandas de frequência que estão disponíveis, seriam disponibilizadas para serviços móveis, que estão numa frequência bem mais baixa, estão em torno de 700 MHz. E o alcance do sinal, ele é inversamente proporcional à frequência. Quanto mais baixa a frequência, maior o alcance. Então, eu poderia, numa banda como essa, de 700 MHz, com uma torre, cobrir um raio muito maior, que poderia ser uma solução, talvez, interessante para uma zona rural, operar numa frequência mais baixa. Mas eu não sei em que ponto está a questão de legislação. O que nós sabemos é que o sistema de quarta geração, padronizado, o LTE, ele tem um suporte para operação dessas bandas, e isso é um suporte mundial. Em vários países, essa banda em torno de 700 MHz ou bandas similares estão se tornando disponíveis com a liberação dos serviços de televisão movidos para a TV digital, e essa é uma banda que se prevê a operação de serviços de telefonia. E com a frequência mais baixa, você teria, sim, a possibilidade de ter uma cobertura maior, cobrir uma área bem grande, mesmo que a densidade de clientes lá não fosse tão alta. Uma área rural, cobrir vários quilômetros de área rural com uma única torre. Eu tomei conhecimento agora que o Google está lançando uma tecnologia, vai lançar agora nos próximos anos, de balões que irão cobrir principalmente essas áreas que hoje não são cobertas pela internet, e vai ser disponibilizado. Eu não vi como é que vai se nos oceanos, você tem alguma informação a mais sobre essa tecnologia? Não, isso aí é um segredo de Estado aí do Google. Ele anunciou é uma ideia bastante curiosa, bastante inovadora, mas nós da academia somos mais conservadores, né? A indústria tem um caminho, a academia tem um caminho de crescimento que sempre procura preservar o que já foi feito antes e vai crescendo em etapas mais ou menos, passos mais ou menos sólidos, né? Isso aí é uma solução mais radical. Nós não temos, eles têm dinheiro suficiente para testar as coisas, e que tomara que dê certo, seja interessante. Mas eu queria acrescentar, o Tarcísio falou, eu lembrei de um detalhe, um ponto positivo aí para a Anatel. Na verdade, houve já, deputado João Jaime, a licitação de uma banda específica para a área rural. Isso foi recente. Mas a pergunta é para vocês colocarem para a Anatel da próxima vez que estiver aqui. Uma banda de 450 MHz para o 4G, exclusiva para a área rural. Foi uma obrigação, porque é uma banda que não tem muita rentabilidade para a área rural. Para o 4G, aí é que está a questão. Tem que subsidiar esse 4G, então, né? Temos que ver um jeito aí de subsidiar esses cartõezinhos de modem, porque senão o que adianta, né? Você vai para o interior, põe o 450 MHz, põe o 4G, o povo não compra. Aí fica invisível mesmo, né? Aí ninguém vai perceber melhoria nenhuma. Eu acho que vocês têm que colocar, não sei como é que está a programação disso, mas tinha que falar, talvez, alguma coisa na linha de subsidiar esses aparelhos ou esses acessos, né? Não poderia ser no 3G, não, essa banda de 450 MHz? Ele foi atrelado à licitação do 4G, tá? Eu acho que vocês poderiam explorar com a Anatel outras possibilidades. Eu não teria essa resposta aqui, mas acho que a Anatel pode dar mais informações, como é que está a perspectiva de implantação dessa banda de 450 MHz para a zona rural, específica para a zona rural. Eu vou já ler aqui as perguntas. 4 perguntas que foram, porque tem algumas perguntas aqui que realmente vai ficar sem a resposta devida, mas nós gostaríamos até que os próprios deputados pudessem ajudar aqui para a gente não deixar o consumidor sem a resposta. A primeira pergunta é da Patrícia Alcântara. Boa tarde a todos. O Tribunal Regional Federal proibiu que as operadoras de telefonia móvel estabelecessem prazo de validade para créditos pré-pagos.
em todo o território nacional. Minha pergunta é, quando isso será realmente colocado em prática? Eu passo já para vocês aproveitam e dão a resposta. Essa primeira pergunta da Patrícia fica contigo, então. Raimundo Nonato Dias. Sou usuário da TIM e que me preocupa é a falta de qualidade em minha cidade Morada Nova. E muitas vezes receber mensagem indesejável e não conseguir completar várias ligações que necessito fazer devido ao meu trabalho como radialista e assessor de comunicação da Prefeitura de Morada Nova. Não está conseguindo fazer a ligação nem completar as ligações. O Raimundo Nonato Dias. O Fernando Torcápio diz o seguinte: boa tarde, bem, primeiro quero dar os parabéns pela iniciativa dos deputados de criar a comissão da CPI na telefonia móvel. Bem, minha pergunta é o seguinte: é legal as operadoras bloquearem os créditos em caso de não uso? E mais uma, Evanildo Almeida, existe algum plano de melhoria dos serviços para a telefonia móvel para o Ceará? E a última, Diego Almeida, como a maioria das pessoas, eu enfrento problema com operadoras de telefonia. O mais comum é a falta de sinal e a cobrança abusiva pelos serviços utilizados. Parece que está te ouvindo, João Jair. O que eu acho um absurdo é o cliente que tem crédito na linha, no plano pré-pago, recebeu uma mensagem da operadora dizendo que até determinado dia para utilizar seus créditos, ou podem ser bloqueados por falta de recarga. Isso, para mim, é induzir o cliente a mudar o plano involuntariamente para o pós-pago, pois tem que comprar crédito para resgatar o que já paguei por ele. É meu e eu utilizo como eu quero. Isso, para mim, é o pior. Em outras palavras, ele quis dizer que estavam roubando ele, né? Eu acho que cabe à Comissão de Defesa do Consumidor, se puder dar as respostas aí, passar para você. E enquanto você dá as respostas e faz suas perguntas já para os professores aí analisando. Fica com você e com o Daniel aí. O professor Roberto Pires, que é da OAB, DECOM, que está nos assessorando aqui. A grande problemática, nesse caso, da validade dos créditos pré-pagos, é a falta de claridade de como funciona o pré-pago, da validade dos pré-pagos e a duração desses créditos. Muitas vezes se atrela uma promoção que o consumidor vai pagar R$20, vou comprar R$20 de crédito e vai ter R$20 a cada dia de crédito. E ele fica numa expectativa muito grande que aquela validade vai servir o mês todo. E muitas vezes ele percebe que passou um mês e ele teria, em tese, esse direito ao bônus, que a operadora promete, e, ao ver a necessidade de usá-lo, ele não consegue usar, porque ele tem que recarregar novamente o crédito inicial de R$20, digamos. O que é que acontece? Nesse caso, o grande erro é a falta de informação, ou então a informação induzida. E o consumidor, ele é lesado. Não resta dúvida disso. O grande problema hoje que a CPI tem identificado é a ausência da Anatel como reguladora e fiscalizadora dos planos que as operadoras oferecem. Esse é um dos grandes problemas. Em relação à validade dos créditos, realmente o consumidor ele paga antecipado para ter um crédito e usar o celular. Todavia, ele não usando, ele vai perder esses créditos. E o STJ revogou essa liminar que foi concedida para que não expirasse, em determinado prazo, os créditos. É isso, deputado. Já em questão da internet, hoje nós temos vários anúncios que o consumidor ele vai contratar um pacote de 1 GB, 1 mega, uma velocidade X. E o que é que nós estamos encontrando? A questão da quantidade mínima da banda. O consumidor hoje, ele tem como conferir se ele está comprando, ele está recebendo isso. Eu digo consumidor de maneira geral, a pessoa física, né?
que ao contratar um plano de banda larga, seja através do modem, seja através de um celular, um smartphone, ele adquire lá um plano. E essa redução da velocidade, se ela foi antecipada ou não. A outra questão que nós temos aqui visto na CPI é em relação a torre, antena e TRX. Essa combinação torre, antena e TRX, ela vai ser perceptível hoje para a sociedade, os consumidores em geral, identificar a saturação da operadora, em que momento isso ocorre dentro da geografia nossa cearense. A outra questão em relação ao consumidor também é a rede de fibra ótica integrada nesse sistema de telefonia celular, o investimento ele está sendo adequado, está ocorrendo, há uma percepção disso em relação ao UFC tem percebido isso? A integração da telefonia móvel em relação à fibra ótica, a distribuição da fibra ótica, cabeamento de fibra ótica, para integrar o sistema de telefonia celular. Se ele hoje está sendo eficiente, está tendo uma pesquisa qualitativa e quantitativa desse serviço em torno do Ceará. E se o cinturão digital do governo Cid tem levado essa melhoria, tanto em termos de internet e telefonia para o nosso interior, para o nosso estado. São essas minhas perguntas. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu cumprimento aqui a todos em nome do nosso presidente, deputado Wellington Landim. Na próxima sessão, só, Daniel, Pois não. nós vamos ter um telefone fixo aqui para as perguntas, mas para a gente fazer um teste aqui rapidinho, nesses próximos 15 minutos que faltam, nós vamos dar um telefone aqui, 3277-2775. 3277-2775, para a gente ter uma ideia abrir para a pergunta do consumidor. Pois é. A minha pergunta é, nós ouvimos aqui nas nossas reuniões que as operadoras, elas argumentam que não instalam antenas porque existe uma certa burocracia na legislação de alguns municípios, tá? E também que esses equipamentos de antena não se encontram em prateleiras. Existe uma dificuldade na obtenção desses equipamentos. Aí eu pergunto, essas mini antenas, elas passam pela mesma burocracia? Se elas já foram homologadas, elas já podem ser utilizadas de imediato? E se esse custo, pelo que eu já ouvi aqui, parece que é bem menor do que as antenas normais, se isso aí já seria o suficiente para se ter uma melhoria na qualidade das ligações e, consequentemente, da internet, né? A outra coisa que, complementando, essa questão de preços de aparelho que o senhor falou, doutor Roberto, que é impressionante, não é só aparelho celular. Nós temos a TV mais cara do mundo, nós temos o videogame mais caro do mundo. Recentemente, nós temos a notícia de um aparelho, um PlayStation 4, que foi lançado recentemente, que custa $400, e como é importado, não vai ser fabricado no país, custa só R$4.000 aqui. Então, é uma coisa que nem um economista conseguiria explicar, mesmo aplicando taxas exorbitantes de impostos, né? Então, assim, a minha pergunta é essa. E, com relação ao 4G, vai haver a mudança para a frequência de 700 MHz, não é isso? Não sei se já aconteceu. E esses celulares, a minha pergunta é, esses celulares top de linha da Samsung, tipo Samsung Galaxy S4, que você adquire por R$2.500, com a mudança de faixa, o consumidor vai ter que comprar outro aparelho ou ele pode permanecer com o mesmo aparelho? Tá? Muito obrigado. Bom, doutor Roberto,
Como conferir a velocidade da banda larga? Então, lembrando que há uma regulação da Anatel que, neste momento, está em vigor hoje, é que você tem direito a pelo menos 30% da taxa contratada. Instantaneamente, ou seja, a qualquer momento, né? Em qualquer situação. Existe um site chamado Brasil Banda Larga, onde tem um medidor lá, oficial, ligado à Anatel, ligado a esse programa de expansão da banda larga, onde você pode fazer esse teste. Tá? Então, em princípio, as pessoas estão... Quer dizer, é uma questão de divulgar, né? Mas, em princípio, existe essa ferramenta disponível para se fazer essa aferição e verificar se, de fato, o contrato está sendo cumprido. Mas esse provedor é para banda fixa. Na hora que você... Não, eu acho que já tem um na hora que você, aplicativo banda para móvel, celular. lança esse teste, ele já gasta todo o perfil do consumidor. Aí é que está o problema, né? Eu também já fui fazer o teste. Quando ele me avisou da quantidade de dados que ele ia gastar para fazer o teste, eu desisti de fazer o teste. Aí é outro problema, né? Quer dizer, acaba inibindo o consumidor de fazer o teste, porque cada teste ele gasta a sua cota, né? Aí fica difícil você sair dessa sinuca, né? Eu acho que tinha que ver um jeito desses dados não serem cobrados, né? Porque, bom, não sei. Aí, de novo, devolvo a pergunta para vocês. É uma questão que está posta. Tem que melhorar esse sistema para que as pessoas possam fazer o teste e verificar. Senão fica inviável. É só para esclarecer que o senhor, que é um professor da área, tem a dificuldade de informar. Imagina um consumidor que compra lá R$20 de crédito, 15. Então, isso demonstra a vulnerabilidade do consumidor ao contratar esses serviços e que as operadoras não têm a preocupação de explicar que é até X, e não como elas informam. Eles vendem fazem uma publicidade que garantiria uma velocidade X, mas isso aí é um até X. Então, é importante deixar claro essa constatação que você está dizendo aqui agora, da dificuldade do consumidor conferir o que está recebendo. Não é tão simples quanto pode melhorar. Alguma coisa já foi posta em funcionamento, mas acho que pode melhorar realmente para tornar mais popular. Bom, o senhor perguntou sobre saturação de operador. Acho que eu já tinha comentado antes, a gente precisaria fazer um estudo mais aprofundado dessas estatísticas para observar aquela estatística de linhas por antena. Isso pode ser estratificado por operadora, por município, por bairro. A gente pode chegar a um quadro mais estratificado, né, mais detalhado, esmiuçado, vamos dizer assim, da situação de cada operadora em diferentes situações. Isso com base, eu repito, em dados públicos que estão no site da Anatel. São os únicos dados que nós da academia podemos utilizar, são aqueles que a Anatel publica, né? Ela tem realmente lá uma base de dados onde publica algumas informações, não são informações muito completas, mas são suficientes para uma avaliação, digamos assim, inicial, uma estimativa. O fato é que há uma saturação. Aquele número que eu mostrei aqui hoje, nós mostramos aqui, mostra isso. Comparando com outros países, você vê já uma saturação importante. Agora, aquilo pode ser melhor esmiuçado para a gente ver cidades que estão com situação pior ou melhor, bairros, operadoras. Então, isso pode ser melhor trabalhado. Mas isso demanda um estudo técnico um pouco mais aprofundado, né, para a gente. Agora, o usuário, ele só vai perceber quando está usando, né? Ele está usando o serviço, ele percebe o problema, né? É difícil, antecipadamente, você saber qual antena, até porque a gente não tem acesso a essa informação como usuário, né? As antenas estão espalhadas, a gente se conecta automaticamente, então não há como saber a priori. Você sabe zonas da cidade que estão, né? Até estamos comentando aqui, antes da CPI, tem uma zona lá na BR-116 que, com certeza, você vai passar lá, cai a chamada, as pessoas já estão sabendo que vai cair, já vai falando, eu vou passar aqui em frente ao macro, aqui, vai cair a chamada, daqui a pouco eu ligo de volta, né? Alguma coisa desse tipo. Então, são problemas de cobertura e tal, que já são conhecidos, né? E que, em princípio, são corrigíveis. Tá? As operadoras... Mas, doutor Rodrigo, pois não. O pior que tem é quando o senhor liga para a sua esposa, aí a telefonia diz, consulte a lista telefônica, que esse número não existe. Aí é o que se chama esculhambaria, doutor. Porque como é que se pode entender que você liga para a sua casa... Se der desligado, né? Aí você desligou o telefone naquela hora, bem, né? aí o senhor já passou por essa situação, eu estou sabendo, né?
Bom, Ainda Vamos- tem aqui o doutor Tem mais uma Daniel pergunta aqui. ainda? Não, ainda tem do doutor Roberto um comentário sobre rede de fibra ótica. Esse é um problema de um país grande, e que, como o Brasil, e que começou um pouco mais lentamente essa instalação de redes de fibra, né? O cabeamento melhorou muito já. Aqui em Fortaleza, por exemplo, até onde eu sei, não é exatamente a minha área de especialidade, mas já há uma boa infraestrutura, pelo menos nos bairros mais, né, de maior renda e população, de uma infraestrutura de fibra, que é sempre importante, assim como o cinturão digital, é sempre importante. A fibra e os cabos, eles fazem uma espécie de espinha dorsal, onde as antenas se penduram. Então, o usuário se pendura na antena e a antena se pendura nessa espinha dorsal para poder escoar o tráfego. Então, o cinturão digital ajuda. Eu acho que talvez seja cedo ainda para a gente fazer uma avaliação relativa se já tem um impacto. Não estou acompanhando muito de perto. Mas, em tese, ajuda. Quanto mais capilar essa espinha dorsal, mais facilmente as torres podem ser conectadas à internet, ao resto da rede, e o escoamento de tráfego vai nessa direção. Mas aí nós teríamos, talvez, investigar um pouco mais para ver como é que está o estado, principalmente do cinturão digital, que é relativamente novo. Bom, o doutor Daniel perguntou alguma coisa sobre a legislação das fentocélulas. Eu queria, de novo, pedir socorro aos meus amigos aqui, que estão um pouco mais por dentro do que eu aí sobre esse assunto das fentocélulas. E antes de passar para ele, só mencionar que, sim, quando sai uma banda nova, normalmente você precisa de aparelho novo. Tá? A não ser que essa banda já existe em outros países e os aparelhos já estejam sendo fabricados levando em conta essa banda e o Brasil adotar uma banda similar. Né? Inclusive, é por isso que o aparelho da maçã ainda não funciona no 4G, porque a banda do 4G do aparelho da maçã não é compatível ainda com as bandas de 4G do Brasil. Né? Mas se sair uma banda que é compatível, por exemplo, com a mesma banda dos Estados Unidos, aí automaticamente ele passa a funcionar. Tem que ver caso a caso. Tá? Mas sempre que tem uma banda nova, existe sempre a possibilidade, sim, de você ter que trocar de aparelho, né? Se você quiser, né, claro, acessar essa banda nova, normalmente está atrelada a uma nova tecnologia. Isso aí seria para o 4G, provavelmente, não para o 3G. Né? Mas, sim, então, sobre a legislação da fentocélula, se é mais barato, se é mais rápido, se é menos burocrático, o que é que vocês poderiam nos ajudar aí? Com relação a custos, eu acho que a gente espera que seja bem mais barato por uma questão mesmo de dimensão. Quando você está falando de uma torre, você tem a obra para instalar a torre, tem a instalação mecânica lá, aquela torre de metal imensa, instala os equipamentos, fornecimento elétrico. Quando você fala de fentocélula, você está falando de um equipamento bem menor. Para ser instalado, a potência de transmissão é bem menor. É um equipamento de dimensões menores que é para ser instalado no interior por exemplo, pode ser instalado em ambientes interiores, dentro de um prédio, para fornecer. Então, o custo é para ser bem mais baixo. A ordem os valores, realmente, eu não sei quais seriam os valores. Com relação a... acho que uma pergunta se alguém poderia comprar algum desses equipamentos para montar a sua própria rede. A regulamentação diz que eu não posso utilizar uma fentocélula para constituir uma rede privada, uma rede minha privada, mas eu posso contratar uma operadora para fornecer serviço para mim através de uma fentocélula. Isso é possível. Então, é uma negociação entre o usuário e a operadora para que isso seja instalado. Então, se a instalação ela é livre ou... Na verdade, ela deve respeitar os limites de radiação eletromagnética para garantir a saúde dos usuários, mas é uma regulamentação dada a potência de transmissão, que é bem menor, que é bem mais simples do que a instalação de torres, onde você precisa de muito mais espaço e, provavelmente, os municípios devem impor, talvez, alguma dificuldade a instalar torres em determinados locais, mas... Por se tratar de uma estação de pequeno porte, de pequeno alcance, para tratar problemas, digamos, específicos de gerência do tráfego,
eu acho que seria uma instalação menos complicada, pelo menos a princípio, né? Novamente, eu estou colocando aqui tudo do ponto de vista acadêmico, todo o operacional, a questão de mercado, como é que isso funciona, a regulação, as operadoras, a Anatel, os órgãos responsáveis deveriam, de repente, fornecer mais detalhes com relação a isso. Bom, eu vou fazer uma última pergunta aqui, que já por telefone. É fácil, já foi conversado aqui várias vezes. Quantos megas são oferecidos aos clientes? Qual a nossa realidade? Eu acho que tem planos aí, vamos falar de banda larga móvel, né? Que a minha... eu acho que os O que eles planos... oferecem é uma coisa, o que chega tem a obrigação de chegar a pelo menos 30%. Né? Eles têm oferecido, a maioria dos planos me parece na faixa de 1 megabit por segundo, né? Parece que essa é a referência, mas isso é um teto, mas que funciona como referencial para essa contratação e para essa verificação da regulação, né? Teria que entregar, então, 300 kilobits, que é 30% de 1 megabit, segundo a regulação atual. Esse seria o valor que você teria que aferir aí no seu terminal e ver se esse valor está sendo atingido. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Foi um prazer muito grande, muito esclarecedor. Queremos contar sempre com o apoio de vocês. Vamos procurar nos entender para manter a presença de vocês aqui até o final da CPI. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas não antes, eu gostaria de receber aqui um requerimento do deputado delegado Cavalcante. Senhor presidente, a gente está requerendo, através de um requerimento, senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar denúncias de abusos pecuniários e maus serviços prestados pelas operadoras da telefonia móvel, CPI da telefonia móvel. A deputada infraassinado vem, muito respeitosamente, requerer a Vossa Excelência que seja analisado por esta CPI a documentação anexa, com o fim de suplementar as investigações providenciada por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo objetivo se coaduna com proposta por mim anteriormente apresentada à Casa, a qual solicita investigar ocorrências de crime contra o patrimônio que estão sendo praticados por empresas de telefonia móvel, constituindo um verdadeiro abuso do direito do consumidor e legislação conexa. Eu queria aqui 2 minutos para mim, senhor presidente, para me explicar mais ou menos a situação. O seguinte, nós fizemos um levantamento, né, e as empresas elas estão reabilitando celulares furtados, roubados e perdidos. Entendeu? Isso está trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade, inclusive alguns números extraoficiais são assustadores. Diz que mais de 10 milhões de celulares habilitados aqui no estado do Ceará, 30% dessa quantidade são de celulares roubados, furtados ou perdidos que as empresas habilitam. Né? E a gente, sei que a assessoria jurídica vai examinar, nós anexamos, né, algumas ocorrências, só no distrito aqui foi registrado em menos de um mês 16 ocorrências de assalto, né, a mão armada. Eu tive um amigo que foi assaltado dentro do ônibus, foi morto, né? E por 2 menores, e um menor confessou que há 3 anos roubava celular, que sustentava o vício da cocaína, repassando, né, para traficantes, repassando para receptadores, né, aparelhos celulares, e esse menino, né, que eu digo menino porque tinha 15 anos de idade, quando matou esse amigo meu que ia até para a igreja, servir na sua paróquia. E ele disse que roubava na faixa de 10 a 12 celulares por semana, há 3 anos. Né? Nós temos o cálculo, deu quase 1.500 aparelhos. 1.500 aparelhos, quer dizer, se não houvesse, né, essa habilitação desse aparelho sem procedência, que eu vejo no Código Penal como um crime de receptação, a gente não teria, talvez diminuiria aí em 30% os crimes pequenos que ocorrem por causa da valorização que as empresas fazem do aparelho celular a partir do momento da habilitação.
habilitou uma coisa roubada, está valendo. E se não habilitasse, tirasse de circulação aqueles celulares, tivesse um meio de tirar, o celular não valendo nada, né, não ia acontecer o que está acontecendo. E passa às suas mãos. Recebo o material e passo para a assessoria jurídica tomar iniciativa para que a gente possa votar na próxima sessão. Por não. Presidente. Deputado Fernando Hugo, nosso relator, querido. O senhor poderia pedir que o Clemente e o Talvanes, ao cabo, quando o senhor liberar os doutos engenheiros da GETEL, que eu gostaria de que o senhor ouvisse-os. Eu, que sou percussiente, acho que o que eles propõem em relação às contas é alguma coisa que precisa o senhor ouvir e juntos conversarmos até com o Zezinho Albuquerque. Muito prazer, deputado Fernando Hugo. Estamos aqui para, evidentemente, procurar resolver os problemas que nos chegam. E, vindo por Vossa Excelência, nós temos mais do que obrigação. Muito obrigado. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, Rodrigo, em seu nome, agradecer a todos os professores que aqui vieram, pedir o apoio de vocês, vamos tentar ver se a gente faz uma parceria e já declaro que na próxima semana, na próxima terça-feira, vamos voltar ao dia normal, nós vamos ouvir aqui a Claro. Nós vamos ouvir a Claro.